6 meses depois, eu estava na cozinha da minha casa fazendo panquecas, quando ouvi a chave girando na fechadura da porta da frente. Mãe, estou aqui. Emma entrou carregando sacolas do mercado. Derek atrás dela com mais 2. Trouxemos os ingredientes para o jantar. Emma disse colocando as sacolas no balcão. Era domingo. Tínhamos estabelecido uma tradição nas últimas semanas. Jantar de domingo na minha casa. Às vezes era só eu e Emma. Às vezes Derek vinha também. Uma vez até Michael, o pai de Derek, apareceu. Patrícia nunca foi convidada. Como vocês estão? Perguntei, virando as panquecas. Bem? Emma sorriu, mas eu conhecia aquele sorriso. Tinha algo por trás dele. O que aconteceu? Ela trocou um olhar com Derek. Meu pai ligou ontem. Meu estômago apertou. Richard. Ele tinha ficado quieto depois que o processo foi arquivado. Não tinha tentado entrar em contato. Eu tinha assumido que ele tinha desaparecido de novo. O que ele queria? Pediu para me ver. Disse que queria se explicar. Coloquei a espátula de lado e me virei para ela. E você quer vê-lo? Emma suspirou e sentou em uma das banquetas da cozinha. Parte de mim quer. Não porque eu o perdoei, mas porque eu preciso de fechamento. Preciso ouvir da boca dele porque ele fez tudo isso. Eu entendo, mas parte de mim tem medo. Medo de que ele seja convincente de novo. Que ele consiga me manipular como fez antes. Me aproximei e coloquei a mão no ombro dela. Você não é mais aquela garota que ele manipulou há 2 anos. Você cresceu. Você sabe a verdade agora. E se eu vacilar? Se você vacilar, eu estarei aqui. Derek estará aqui. Você não está sozinha dessa vez. Emma olhou para mim, olhos brilhando com lágrimas contidas. Você viria comigo? Para me encontrar com ele? A ideia de ver Richard de novo me enchia de repulsa. Mas olhei para minha filha, para a vulnerabilidade no rosto dela, e soube que não tinha escolha. Se é isso que você precisa, sim. Ela me abraçou forte. Obrigada. O encontro foi marcado para a terça-feira seguinte em um café neutro no centro. Emma insistiu que fosse em público, que houvesse testemunhas. Ela tinha aprendido a ser cautelosa. Quando chegamos, Richard já estava lá. Ele parecia menor do que eu lembrava. Mais velho. O cabelo estava grisalho nas têmporas, as linhas ao redor dos olhos mais profundas. Ele usava jeans e uma camisa simples, nada da pretensão que costumava carregar. Ele se levantou quando nos viu. Emma, Margaret. Richard, minha voz saiu fria. Sentamos. Emma ficou entre mim e ele, criando uma barreira física. Um silêncio desconfortável se instalou. Richard mexia nervosamente na xícara de café na frente dele. Obrigado por vir. Ele finalmente disse olhando para Emma. Não vim por você. Emma respondeu, voz firme. Vim por mim, porque eu preciso de respostas. Richard assentiu. Eu entendo. E você merece respostas. Por que você fez isso? Emma foi direto ao ponto. Por que você voltou depois de 20 anos só para me virar contra minha mãe? Richard olhou para baixo, incapaz de encarar os olhos dela. Porque eu sou um covarde. Não era a resposta que eu esperava. Ele continuou, voz baixa. Quando deixei você e sua mãe, eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa. Que vocês estariam melhor sem mim. Eu era um desastre. Bebia demais, não conseguia manter um emprego, não conseguia ser o pai que você merecia. Então você simplesmente sumiu. Sim. E depois que eu sumi, foi mais fácil continuar sumido. Mais fácil começar de novo com Lauren, fingir que minha vida anterior nunca existiu. Mas então você voltou, Emma disse, e havia raiva na voz dela agora. 20 anos depois, você voltou. Por quê? Richard finalmente olhou para ela. Patrícia me procurou. Eu senti meu sangue gelar. O quê? Ela me encontrou no Facebook há 3 anos. Mandou mensagem dizendo que você estava namorando o filho dela. Disse que você tinha problemas de relacionamento com sua mãe, que era uma oportunidade para eu voltar para sua vida. Emma ficou pálida. Ela planejou isso desde o começo? Sim. Ela me ofereceu dinheiro para reaparecer, para reconectar com você. E eu? Eu aceitei, porque eu estava falido de novo. Lauren tinha me deixado. Eu estava sozinho. E Patrícia estava oferecendo uma chance de ter algum propósito na vida.
Seu propósito era destruir minha mãe? Não foi assim que Patrícia apresentou. Ela disse que estava tentando te dar uma família melhor. Que Margaret não era adequada. E eu acreditei porque era conveniente acreditar. Olhei para ele com nojo. Você vendeu sua filha por dinheiro. Richard olhou para mim pela primeira vez e vi vergonha nos olhos dele. Sim, e vou carregar isso pelo resto da minha vida. Emma estava tremendo agora. Derek, que tinha ficado quieto até então, colocou a mão no ombro dela. Quanto? Emma perguntou, voz quebrando. Quanto ela te pagou? $15.000. O número pairou no ar como algo tóxico. $15.000. Era quanto valia o relacionamento dela com a filha para Richard. Era quanto Patrícia tinha pagado para destruir minha família. Emma se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Eu não consigo ficar aqui. Emma, por favor. Richard tentou alcançar a mão dela, mas ela recuou. Não me toca. Nunca mais me toca. Ela saiu do café rapidamente. Derek a seguiu. Eu fiquei por mais um momento, encarando Richard. Você destruiu tudo, eu disse. Minha voz baixa, mas carregada de anos de dor. Você tinha uma filha que te amava. Uma filha linda, inteligente, incrível. E você jogou isso fora. 2 vezes. Eu sei. Não, você não sabe. Porque se soubesse, você nunca teria feito isso. Você nunca teria escolhido dinheiro sobre ela. Me levantei para sair. Margaret. Parei, mas não me virei. Eu sinto muito, por tudo. Você não merecia nada do que eu fiz. Você está certo. Eu não merecia. Mas Emma merecia menos ainda. Saí sem olhar para trás. Lá fora, Emma estava encostada no carro, chorando. Derek segurava ela. Me aproximei devagar. Me leva para casa? Emma perguntou, voz abafada. Para minha casa ou sua casa? Sua casa. Eu só quero estar com você agora. Voltamos para minha casa em silêncio. Uma vez lá dentro, Emma se enrolou no sofá com um cobertor que eu tinha feito para ela quando ela era criança. Derek se sentou ao lado dela. E eu fiz chá para todos nós. $15.000. Emma disse depois de um tempo. Ele me vendeu por $15.000. Emma. Comecei, mas ela balançou a cabeça. Não, mãe. Deixa eu processar isso. Deixa eu sentir a raiva. Sentei na poltrona em frente a ela e deixei. Deixei ela processar, sentir, chorar. Depois de um tempo, ela olhou para mim. Como você suportou? Como você aguentou tudo isso sozinha durante anos? Porque eu tinha você. Mesmo quando você me odiava, mesmo quando você me rejeitava, você era minha razão para continuar. Lágrimas frescas rolaram pelo rosto dela. Eu não mereço você. Sim, merece. Você sempre mereceu. Você só estava perdida por um tempo. Emma se levantou e veio até mim, se ajoelhando na frente da poltrona. Mãe, eu nunca vou conseguir compensar o que eu fiz. Nunca vou conseguir devolver os anos que eu joguei fora. Mas eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser a filha que você sempre mereceu. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. Você não precisa compensar nada. Você só precisa estar aqui. É tudo que eu sempre quis. Ela me abraçou e ficamos assim por um longo tempo. Os meses seguintes trouxeram mais cura. Emma começou terapia para processar anos de manipulação. Derek e ela decidiram renovar os votos, dessa vez uma cerimônia pequena e íntima, com apenas as pessoas que realmente importavam. Eu estive na primeira fileira. Patrícia não foi convidada. Ela e Michael terminaram o divórcio 3 meses depois do confronto. Michael nos visitou algumas vezes, tentando reconstruir uma relação com Derek e Emma. Patrícia, de acordo com Michael, se mudou para a Flórida para ficar perto da irmã dela. Nunca mais tivemos notícias dela. Richard também desapareceu de novo. Depois do encontro no café, ele nunca mais tentou entrar em contato. Emma disse que estava tudo bem. Ela tinha ouvido o que precisava ouvir. Agora, ela podia seguir em frente. E seguir em frente foi exatamente o que fizemos. Emma começou a aparecer mais. Não só nos domingos, mas durante a semana também. Às vezes ela simplesmente passava para tomar café. Outras vezes ficava e assistíamos televisão juntas. Aquelas coisas simples que nunca tínhamos tempo de fazer antes. 1 ano depois do casamento desastroso, Emma me ligou um sábado de manhã. Mãe, pode vir aqui em casa? Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Fui até o apartamento dela.
Quando cheguei, Emma estava sorrindo de um jeito que eu não via há anos. O que foi? Ela pegou minha mão e colocou sobre a barriga dela. Demorou um segundo para eu entender. Você está grávida. 10 semanas. Lágrimas encheram meus olhos imediatamente. Emma, eu vou ter um bebê, mãe. E eu quero que você esteja presente em cada momento. Em cada ultrassom. Em cada consulta. Eu quero que você seja a avó que eu sei que você vai ser. Puxei ela para um abraço apertado, chorando livremente agora. Eu vou estar lá. Para tudo. Eu sei. E dessa vez, eu não vou te afastar. Nunca mais. 7 meses depois, segurei meu neto pela primeira vez. Oliver James. Ele tinha os olhos de Emma e o sorriso dela quando era bebê. Sentada na cadeira ao lado da cama do hospital, com aquele pequeno ser humano nos meus braços, senti uma paz completa. Eu tinha perdido anos com Emma. Anos que nunca voltariam. Mas olhando para Oliver, para Emma descansando na cama, para Derek tirando fotos com o celular, eu percebi algo importante. O passado tinha dor, tinha perdas, tinha cicatrizes que nunca iriam completamente embora. Mas o presente tinha amor, tinha segundas chances, tinha uma filha que finalmente me via de verdade. E o futuro tinha esperança. Emma olhou para mim e sorriu. Obrigada por nunca desistir de mim. Sorri de volta, lágrimas de felicidade descendo. Nunca poderia. 2 anos se passaram desde aquele casamento terrível. 2 anos desde o tapa, desde as mentiras serem expostas, desde tudo desmoronar para depois se reconstruir de uma forma mais forte. Hoje era domingo de novo, dia de jantar em família. Mas dessa vez não era só na minha casa. Emma e Derek tinham comprado uma casa maior, com um quintal espaçoso e uma cozinha enorme. Para jantares de domingo, Emma tinha dito com um sorriso. Cheguei com uma torta de maçã, a receita que Emma amava quando criança. Oliver, agora com 1 ano e meio, veio correndo na minha direção com suas perninhas instáveis. Vovó! Peguei ele no colo e cobri de beijos. Emma apareceu da cozinha, com um avental e farinha no rosto. Mãe, você chegou cedo. Pensei em ajudar. Sempre ajudando. Ela sorriu e me deu um beijo na bochecha. Passamos a tarde cozinhando juntas. Derek brincava com Oliver na sala. Música tocava baixinho. Era tudo simples, comum, normal. E era perfeito. Durante o jantar, Emma levantou o copo de vinho. Eu queria fazer um brinde. Todos levantamos nossos copos. Para a minha mãe, a mulher mais forte que eu conheço. Obrigada por nunca desistir, mesmo quando eu te dei todos os motivos para isso. Obrigada por me amar quando eu não merecia. Obrigada por estar aqui agora. Minha garganta apertou. Emma, não, deixa eu terminar. Ela limpou uma lágrima. Eu perdi muitos anos por causa das minhas escolhas. Mas eu não vou perder mais nenhum dia. Você é a melhor mãe que alguém poderia ter. E eu sou sortuda por você ser minha. Eu sou a sortuda. Respondi, minha voz embargada. Por ter você como filha. Sempre fui. Brindamos, comemos, rimos. Oliver jogou comida no chão e todos nós rimos mais. Depois do jantar, enquanto Derek colocava Oliver para dormir, Emma e eu sentamos no balanço da varanda, observando o pôr do sol. Você já pensou em tudo o que aconteceu? Emma perguntou. Às vezes, você se arrepende de algo? Pensei por um momento. Não, nem das partes ruins, porque todas as partes ruins me trouxeram aqui, para esse momento, com você. Emma encostou a cabeça no meu ombro. Eu amo você, mãe. Eu também te amo, minha filha. Sentamos em silêncio, balançando suavemente, enquanto o céu ia escurecendo. Eu tinha passado por tanta coisa. 28 anos criando uma filha sozinha. Anos de sacrifício. Anos de ser ignorada, rejeitada, substituída. Um casamento onde fui humilhada. Um tapa que deveria ter me quebrado. Mas eu não quebrei. Eu sobrevivi. Lutei. Resisti. E no final, não foi vingança que me trouxe paz. Não foi ver Richard ou Patrícia pagarem por seus crimes. Foi isso. Esse momento simples. Sentada no balanço com minha filha, sabendo que ela finalmente me via. Finalmente me amava sem reservas. Finalmente entendia. As cicatrizes ainda estavam lá. Sempre estariam. Mas cicatrizes são só provas de que você sobreviveu. De que você é mais forte do que as coisas que tentaram te quebrar. E eu era forte.
Sempre fui. Só levou um tempo para Emma ver isso também. O sol terminou de se pôr. As primeiras estrelas começaram a aparecer no céu. Lá dentro, ouvi Oliver rindo enquanto Derek fazia vozes engraçadas. Minha família. Não perfeita. Não sem complicações ou dor passada. Mas minha. E pela primeira vez em muito, muito tempo. Isso era mais do que suficiente. Era tudo. Patricia Whitmore. Parte 5. A queda da rainha. Emma e eu passamos as próximas 2 horas conversando. Ela me contou como Patricia tinha se aproximado dela gradualmente, oferecendo conselhos, levando ela para almoços caros, incluindo ela em eventos da família Whitmore. Como Patricia tinha sutilmente plantado dúvidas sobre mim ao longo de meses. Ela nunca dizia nada diretamente. Emma explicou, enxugando mais lágrimas. Era sempre insinuações, tipo, deve ter sido difícil crescer com uma mãe tão ocupada ou imagino que você não teve muita atenção quando criança. Coisas assim. E Richard? Emma fez uma cara de nojo. Ele apareceu do nada há 2 anos. Me achou no Facebook. Mandou mensagem dizendo que sempre pensou em mim, que sentia falta, que queria se reconectar. Ela balançou a cabeça. Eu estava tão carente de ter um pai que eu acreditei. Acreditei em tudo. Ele é bom nisso, em fazer as pessoas acreditarem. Mas você sabia, né? Você sempre soube quem ele era. Sim, mas eu nunca quis destruir a imagem que você tinha dele. Achei que era melhor você ter a lembrança de um pai, mesmo que ele não estivesse presente. Emma olhou para mim com uma expressão de dor. Você me protegeu, até quando eu não merecia. Você sempre mereceu, Emma. Ela começou a chorar de novo. Segurei a mão dela e esperamos o choro passar. Depois de um tempo, Emma secou o rosto e pegou o celular. Eu preciso confrontar Patricia. Emma, espera. Não, mãe. Ela fez isso comigo e com você. Ela não pode simplesmente sair impune. Eu entendo que você está com raiva. Eu estou com raiva também, mas você precisa pensar bem antes de... Eu já pensei. Emma se levantou. Derek precisa saber o que a mãe dele fez. Ele merece saber. Ele não sabe? Não. Quando ele me mostrou os e-mails, ele ficou em choque. Achava que a mãe estava só sendo protetora demais, mas nunca imaginou que era tão calculado. Onde ele está agora? Foi confrontar ela, na casa deles. Meu estômago apertou. Emma, talvez não seja uma boa ideia ir lá agora. Deixa as coisas esfriarem. Mas Emma já estava pegando as chaves do carro. Eu preciso fazer isso, mãe. Preciso olhar na cara dela e dizer o que ela fez. Eu conhecia aquela determinação. Era minha. Então, eu vou com você. Emma olhou para mim surpresa. Tem certeza? Absoluta. 20 minutos depois, estávamos paradas em frente à mansão dos Whitmore em Shaker Heights. O tipo de casa com colunas brancas na frente, jardim impecável e uma fonte no meio da entrada circular. Emma tocou a campainha. Escutamos o som ecoar dentro da casa. A porta se abriu. Michael Whitmore, o pai de Derek, estava lá. Ele pareceu surpreso ao nos ver. Emma, Margaret, o que vocês? Precisamos falar com Patricia. Emma disse, a voz firme. Michael hesitou. Ela está na sala com Derek. Eles estão. Bem, estão tendo uma conversa difícil. Bom, porque a gente também precisa ter uma conversa difícil. Michael abriu a porta completamente e nos deixou entrar. A casa era exatamente como eu imaginava. Elegante, fria, cada objeto perfeitamente posicionado. Quadros caros nas paredes, pisos de mármore reluzentes. Seguimos Michael até a sala de estar. Patricia estava sentada em uma poltrona de veludo azul, Derek de pé na frente dela. A tensão no ar era palpável. Patricia levantou os olhos quando entramos. Quando me viu, sua expressão endureceu. O que ela está fazendo aqui? Patricia apontou para mim como se eu fosse algo repugnante. Ela está aqui porque eu trouxe, Emma disse, se posicionando ao meu lado. Derek olhou para nós. Seu rosto estava vermelho, olhos brilhando de raiva contida. Mãe, conta para elas o que você acabou de me contar. Patricia cruzou os braços. Não tenho nada para contar. Conta! Derek gritou, e todos nós pulamos. Ele nunca era de gritar. Conta o que você fez! Patricia olhou ao redor, vendo que estava encurralada.
Michael estava na porta, bloqueando a saída. Emma e eu na frente dela. Derek ao lado. Eu não fiz nada de errado, ela finalmente disse. Mas sua voz estava defensiva agora. Eu estava protegendo minha família. Protegendo? Emma deu um passo à frente. Você chama manipular, mentir e conspirar de proteção? Você não entende, Emma. Eu vi como sua mãe era. Ela não era adequada para esta família. Eu só queria o melhor para você. O melhor para mim? Emma riu, mas era uma risada amarga. Você me afastou da minha própria mãe. Você encheu minha cabeça de mentiras sobre ela. Eu te dei o que ela nunca pôde dar. Estabilidade. Uma família de verdade. Oportunidades. Você me deu mentiras. A voz de Emma quebrou. Eu passei anos odiando minha mãe por coisas que ela nunca fez. E você sabia? Você sabia a verdade e escolheu mentir mesmo assim. Patrícia se levantou, tentando recuperar sua postura autoritária. Eu fiz o que era necessário. Margaret nunca foi boa o suficiente para ser parte desta família. Ela é comum, pobre, sem classe. Aquelas palavras deveriam ter me machucado, mas eu só senti pena. Pena de uma mulher tão obcecada com aparências que ela destruiu vidas para manter uma imagem. E você acha que isso te dá o direito de brincar com a vida das pessoas? Perguntei. Minha voz calma, mas firme. Patrícia me encarou. Eu tenho o direito de proteger meu filho e minha família. Sua família? Derek interveio. Mãe, olha o que você fez. Emma está destruída. Margaret sofreu anos de exclusão. Você conspirou com um homem que abandonou a própria filha. Como isso protege alguém? Eu fiz isso por você, Patrícia gritou. Eu fiz para que você não se casasse com alguém de uma família problemática. Família problemática. Emma estava tremendo agora. A única pessoa problemática aqui é você. Patrícia olhou para Emma com algo que parecia genuína surpresa, como se não pudesse acreditar que sua peça favorita no tabuleiro tinha se virado contra ela. Emma, querida, você não está pensando direito. Você está chateada agora, mas quando você se acalmar... Eu nunca vou me acalmar, Emma gritou. Você destruiu meu relacionamento com minha mãe. Você me fez acreditar que eu era órfã emocionalmente quando eu tinha uma mãe que sempre me amou. Você roubou anos da minha vida. Michael, que tinha ficado quieto até agora, finalmente falou. Patrícia, isso acabou. Patrícia se virou para o marido. Michael, você não pode estar falando sério. Eu estou completamente sério. Quando Derek me contou o que você fez, eu não quis acreditar. Mas os e-mails... Patrícia, os e-mails provam tudo. Aqueles e-mails foram tirados de contexto. Não foram. Derek puxou o celular do bolso e começou a ler. Patrícia para Richard. Precisamos garantir que Margaret fique completamente fora do casamento. Que contexto justifica isso, mãe? Patrícia ficou pálida. Derek continuou lendo. Emma está começando a questionar as coisas. Questionar o quê, mãe? As mentiras que você plantou na cabeça dela? Derek, para. Não, você precisa ouvir isso. Ele rolou a tela. Quando Emma estiver completamente virada contra a mãe, você pode se apresentar como o pai que sempre quis estar presente. Vocês planejaram isso. Você e Richard planejaram alienar Emma da própria mãe. Patrícia tentou falar, mas Michael a interrompeu. 25 anos de casamento, Patrícia. 25 anos e eu nunca imaginei que você fosse capaz disso. Eu fiz isso pela nossa família. Não, você fez isso pelo seu ego, porque você precisa controlar tudo e todos ao seu redor. Patrícia olhou para cada um de nós, percebendo que tinha perdido. Toda a compostura elegante, toda a confiança que ela sempre exalava, desmoronou. Vocês não entendem. Sua voz saiu pequena agora. Eu só queria ser importante. Eu nunca tive uma filha. Quando Emma entrou na família, eu pensei que finalmente eu teria isso. Então por que você não simplesmente foi minha amiga? Emma perguntou, lágrimas caindo. Por que você precisou destruir minha relação com minha mãe para ter uma relação comigo? Patrícia não tinha resposta. Emma limpou o rosto e se virou para Derek. Eu não posso mais estar perto dela. Derek assentiu. Eu entendo. Derek. Patrícia estendeu a mão para o filho. Ele deu um passo para trás. Mãe, eu te amo. Mas o que você fez é imperdoável. Eu preciso de tempo. Muito tempo. Filho, por favor. Não. Derek balançou a cabeça. Você cruzou uma linha que não pode ser descruzada.
Michael se aproximou de Patrícia. Eu vou ficar em um hotel por alguns dias. Você deveria pensar seriamente sobre suas escolhas. Você está me deixando? Eu estou te dando espaço. Para ambos pensarmos se queremos continuar esse casamento. Patrícia sentou de volta na poltrona, a realidade finalmente a atingindo. Sua família estava desmoronando, tudo por causa das suas manipulações. Emma pegou minha mão. Vamos, mãe. Saímos juntas. Derek nos seguiu, na porta. Ele se virou para dar uma última olhada na mãe, sentada sozinha naquela sala enorme e fria. Adeus, mãe. Pelo menos por enquanto. Fechamos a porta. Lá fora, o ar parecia mais leve. Emma respirou fundo. Eu não sei o que sinto agora. É normal, eu disse. Você pode sentir raiva, tristeza, alívio, tudo ao mesmo tempo. Derek colocou o braço ao redor de Emma. A gente vai superar isso. Juntos. Emma olhou para mim. Todos nós. Juntos. Pela primeira vez em anos eu acreditei nisso. Dirigi para casa naquela noite sentindo algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade exatamente. Ainda havia muita dor, muito para processar, mas era esperança. Esperança de que talvez, finalmente, as coisas pudessem ser diferentes. Que eu poderia ter minha filha de volta. Não do jeito que era antes, porque aquilo estava quebrado demais para consertar. Mas de uma forma nova, mais honesta, mais forte. Quando cheguei em casa, me sentei no sofá com uma xícara de chá e olhei para as fotos na estante. Emma criança. Emma adolescente. Emma adulta. Tantos anos, tantas memórias, tanto amor. E agora, talvez, uma chance de recomeçar. Meu celular tocou. Uma mensagem de Emma. Obrigada por ir comigo hoje. Eu te amo. Sorri e digitei de volta. Eu também te amo. Sempre. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. E raiva, eu descobri, era muito mais útil do que desespero. É a parte 4. O cerco se fecha 3 dias depois de contratar Helen, recebi a notificação oficial. Richard tinha entrado com o processo. Estava pedindo reembolso de $260 mil em pensão alimentícia que ele alegava ter pagado ao longo de 22 anos. $260 mil que eu nunca vi. Sentei na mesa da cozinha lendo o documento, sentindo uma mistura de incredulidade e fúria. Ele tinha realmente falsificado anos de pagamentos. Tinha criado extratos bancários falsos, recibos inventados, até supostas mensagens de texto onde eu confirmava ter recebido o dinheiro. Era uma mentira tão elaborada que quase parecia real. Helen me ligou assim que recebeu a cópia. Margaret, não entra em pânico. Isso é exatamente o que esperávamos. Ele está pedindo $260 mil. E ele não vai receber nenhum centavo. Já pedi análise forense dos documentos dele. Vão provar que são falsos. Quanto tempo isso vai demorar? Algumas semanas. Enquanto isso, você não fala com Richard, não fala com Patrícia e definitivamente não fala com Emma sobre isso. Emma não está falando comigo de qualquer forma. Helen suspirou. Eu sei que é difícil, mas confia no processo. Desliguei e olhei para o celular. Nenhuma mensagem de Emma. Nada desde o casamento. Tentei me manter ocupada. Trabalhei nos casos dos meus clientes, organizei papéis, limpei a casa 3 vezes. Qualquer coisa para não pensar. Mas à noite, sozinha, era impossível não pensar. Uma semana depois, estava no supermercado fazendo compras quando vi Patricia Whitmore. Ela estava no corredor de vinhos, examinando garrafas com aquela expressão de superioridade que eu tinha aprendido a reconhecer. Usava calças brancas imaculadas e uma blusa de seda azul clara, perfeita como sempre. Meu primeiro instinto foi virar e ir embora, evitar confronto. Mas algo dentro de mim se recusou. Empurrei meu carrinho direto em direção a ela. Patrícia me viu se aproximando. Sua expressão mudou levemente. Ficou cautelosa. Margaret. Ela disse meu nome como se fosse algo desagradável na boca dela. Patrícia. Ficamos nos encarando por um momento. 2 mulheres no meio do corredor de um supermercado, com anos de ressentimento entre nós. Emma está bem, Patrícia disse quebrando o silêncio. Não era uma pergunta. Era uma declaração, como se estivesse me informando que ela tinha posse da minha filha e estava cuidando dela adequadamente. Você não precisa me dar atualizações sobre minha própria filha. Bem, já que você não tem falado com ela. Patrícia deu de ombros fingindo inocência.
Minha mão apertou o carrinho. Eu sei o que você fez. Patrícia piscou. Não sei do que você está falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Dei um passo mais perto. Eu sei sobre os e-mails. Sobre você e Richard planejando me tirar da vida da Emma. A expressão dela mudou. Por uma fração de segundo, vi pânico nos olhos dela antes da máscara voltar. Você está imaginando coisas. Tenho provas. Agora o pânico era real. Patrícia olhou ao redor rapidamente, verificando se alguém estava ouvindo. Você não tem nada. Tenho todos os e-mails que você mandou para Richard. Tenho as mensagens sobre como vocês planejaram me excluir do casamento. Tenho tudo, Patrícia. Ela tentou rir, mas o som saiu forçado. Mesmo que isso seja verdade, e não estou dizendo que é, Emma nunca vai acreditar em você. Ela me vê como mãe agora, não você. A dor daquelas palavras foi física, mas eu não deixei mostrar. Emma é minha filha. Sempre foi e sempre será. E quando ela descobrir o que vocês fizeram, ela vai te odiar. Patrícia se inclinou para a frente e sua voz ficou venenosa. Emma já te odeia, Margaret. Ela me contou sobre o quanto você foi uma mãe terrível. Sobre como ela cresceu sentindo que você não se importava. Sobre como eu sou a figura materna que ela sempre quis. Cada palavra era escolhida para machucar. E estava funcionando. Mas eu forcei um sorriso frio. Aproveita enquanto dura, Patrícia. Porque quando a verdade vier à tona, e ela vai, você vai perder tudo. Virei meu carrinho e me afastei, deixando Patrícia parada sozinha no corredor de vinhos. Minhas mãos tremiam enquanto terminava as compras. Não do confronto, mas da raiva que eu estava segurando. Anos de raiva. Anos sendo apagada, ignorada, substituída. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem de Helen. Margaret, preciso que você venha ao escritório amanhã. Temos desenvolvimentos. Cheguei no escritório dela às 9 da manhã em ponto. Helen estava esperando com outra mulher que eu não conhecia. Margaret, essa é Susan Park. Ela é a perita forense que analisou os documentos do Richard. Susan era uma mulher asiática de uns 40 anos, cabelos pretos curtos, expressão séria. Prazer. Apertamos as mãos. Senta, por favor. Helen indicou uma cadeira. Sentei. Susan abriu um laptop e girou a tela para mim. Analisei todos os documentos que Richard Reynolds apresentou como evidência dos pagamentos de pensão. Ela começou. Extratos bancários, recibos, mensagens de texto. E todos falsos. Senti um alívio imenso lavar sobre mim. Tem certeza? Absoluta. Os extratos bancários foram criados usando software básico de edição. As datas estão erradas em alguns. Os códigos de transação não correspondem aos padrões do banco. Os recibos têm fontes que não existiam nas datas alegadas. E as mensagens de texto. Susan deu um sorriso pequeno. Ele nem tentou muito. Os metadados mostram que foram criadas na semana passada. Helen se inclinou para a frente. Isso significa que não só podemos provar que Richard está mentindo, mas podemos acusá-lo de falsificação de documentos e fraude processual. O que acontece agora? Agora nós vamos ao juiz. Apresentamos essas evidências. O processo dele é arquivado. E se quisermos, podemos processar ele por danos. E Emma? Helen fez uma pausa. Emma ainda não sabe de nada disso. Ela vai ser chamada como testemunha no processo de Richard. Mas antes que isso aconteça, podemos apresentar as evidências. O juiz pode decidir que o testemunho dela não é mais necessário. Ela precisa saber a verdade. Ela vai saber. Quando isso se tornar público, ela vai saber. Mas eu não queria que Emma descobrisse em um tribunal. Não queria que ela fosse humilhada publicamente ao perceber que tinha sido enganada. Helen, tem como? Tem como mostrar para ela antes? Em particular, Helen trocou um olhar com Susan. Margaret, legalmente não podemos interferir com testemunhas antes do processo. Ela é minha filha. Eu sei. Mas se você tentar falar com ela agora, Richard pode alegar que você está tentando manipular o testemunho dela. Pode prejudicar seu caso. Encostei na cadeira frustrada. Então o que eu faço? Fico sentada esperando enquanto minha filha está sendo enganada? Você confia no sistema. Helen disse gentilmente. A verdade vai aparecer, Margaret. Prometo. Saí do escritório me sentindo vazia. Eu tinha provas. Tinha evidências. Tinha tudo o que precisava para destruir o caso de Richard.
mas ainda não tinha minha filha de volta. 2 semanas se arrastaram. Helen entrou com os documentos no tribunal. A audiência foi marcada. Richard seria intimado. Patrícia também. E então, em uma terça-feira de manhã, tudo explodiu. Acordei com dezenas de mensagens no celular. A primeira era de Lauren. Margaret, você viu? Está em todo lugar. Abri o navegador de internet e procurei o nome de Richard. A primeira manchete me fez parar de respirar. Homem local acusado de falsificar documentos em processo contra a ex-esposa. O Cleveland Plain Dealer tinha publicado um artigo sobre o caso. Não dava nomes completos por questões legais, mas qualquer pessoa que conhecesse Richard e eu reconheceria a história. O artigo detalhava as acusações, os documentos falsos, a tentativa de extorquir $260 mil. Até mencionava vagamente uma terceira parte que tinha auxiliado no esquema. Patrícia. Meu telefone tocou. Helen. Você viu? Acabei de ver. O advogado de Richard entrou em contato. Eles querem retirar o processo. O quê? Estão com medo da exposição pública. Querem fazer um acordo onde Richard retira todas as acusações e você não processa ele por danos. E eu aceito isso? Helen fez uma pausa. Depende do que você quer, Margaret. Se você quer justiça criminal, podemos continuar. Mas isso significa mais tempo, mais exposição e mais dor. Se você quer paz, aceita o acordo. Fiquei em silêncio pensando. Justiça ou paz? Vingança ou libertação? Eu aceito o acordo, disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Richard tem que admitir por escrito que ele nunca pagou pensão, que ele abandonou Emma, que ele mentiu sobre tudo. Posso tentar. Não tenta. Exige. Ou eu vou até o fim com tudo. Helen hesitou, depois concordou. Deixa comigo. 3 dias depois, recebi o documento. Richard tinha assinado uma declaração admitindo tudo. Que nunca pagou pensão. Que saiu da vida de Emma voluntariamente. Que falsificou documentos. Que conspirou com Patricia Whitmore para me excluir da vida da minha filha. Tudo em papel timbrado, assinado, reconhecido em cartório. Segurei o papel nas mãos, sentindo um peso enorme sendo tirado dos meus ombros. Mas a vitória estava incompleta, porque Emma ainda não sabia de nada. E então, em uma quinta-feira à tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Mãe, meu coração parou. Emma? Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Emma, é você? Eu preciso te ver. Sua voz estava quebrada, tremendo. Quando? Agora. Você pode. Você pode vir para o meu apartamento? Claro. Eu saio agora. Mãe? Sim? Eu sinto muito. E ela desligou. Peguei minhas chaves com as mãos tremendo. 20 minutos de carro até o apartamento dela pareceram 2 horas. Quando cheguei, o porteiro me reconheceu e me deixou subir. Bati na porta do apartamento 4B. Emma abriu. Ela estava de moletom, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Entra. Sua voz era um sussurro. Entrei. O apartamento estava escuro, cortinas fechadas, papéis espalhados na mesa de centro. Reconheci os papéis. Eram cópias dos e-mails entre Richard e Patrícia. Como você conseguiu isso? Perguntei. Emma sentou no sofá, abraçando os joelhos. Derek encontrou. Ele estava no escritório do pai dele ontem. Patrícia deixou o computador aberto. Ele viu os e-mails e imprimiu tudo. Sentei ao lado dela, mantendo distância para não assustar. Emma, eu acreditei neles. Ela interrompeu, voz quebrando. Acreditei em cada mentira. Achei que você era a vilã, que você tinha afastado meu pai, que você nunca se importou comigo de verdade. Lágrimas rolavam pelo rosto dela. E então, eu leio isso. Leio como eles planejaram tudo, como manipularam cada situação, como fizeram eu te odiar. Emma, você não sabia. Eu deveria saber. Ela gritou, e então começou a soluçar. Você é minha mãe. Eu deveria ter confiado em você, mas eu escolhi acreditar neles. Meu coração partiu vendo minha filha assim. Devagar, coloquei meu braço ao redor dela. Emma se virou e me abraçou, chorando no meu ombro como não fazia desde criança. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Segurei ela apertado, minhas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Eu sei, querida, eu sei. Ficamos assim por um tempo.
Mãe e filha. Finalmente juntas depois de anos separadas por mentiras. Quando Emma finalmente se afastou, limpou o rosto com a manga do moletom. O que eu faço agora? O que você quer fazer? Eu quero consertar isso. Quero você de volta na minha vida. Eu nunca saí, Emma. Eu sempre estive aqui. Ela olhou para mim com olhos vermelhos. Eu não sei como consertar o que eu fiz. O casamento, o tapa, tudo. Peguei a mão dela. A gente começa de novo. Devagar. Um dia de cada vez. Mas eu machuquei você. Eu te machuquei tanto. Sim, macucou. E vai demorar para eu curar completamente. Mas você é minha filha. E eu te amo. Isso nunca mudou. Emma soluçou de novo e me abraçou mais forte. Eu te amo também, mãe. Eu sempre te amei. Eu estava tão confusa. Segurei ela. E pela primeira vez em meses, senti esperança. Mas a jornada estava longe de terminar, porque ainda havia uma pessoa que precisava enfrentar consequências. Patricia Whitmore. Parte 1. O casamento. Eu estava parada na entrada da igreja presbiteriana de Lakewood, segurando minha bolsa com tanta força que minhas unhas estavam deixando marcas no couro. Junho em Cleveland pode ser imprevisível, mas aquele sábado estava perfeito. Céu azul, brisa suave, temperatura agradável. O tipo de dia que Emma sempre sonhou para o casamento dela. Trato parte 2. Os anos de sacrifício. Dirigi para casa no piloto automático. As ruas de Cleveland passavam pela janela como borrões. Semáforos vermelhos, verdes, amarelos. Eu parava quando precisava. Avançava quando podia. Mas minha mente estava presa naquele terraço. O tapa ainda ardia na minha bochecha. Mas a dor física não era nada comparada ao que eu sentia por dentro. Cheguei em casa às 11 da noite. Minha casa em Lakewood era pequena. Um bangalô de 2 quartos que eu tinha comprado 15 anos atrás com o dinheiro que juntei durante anos. Nada luxuoso, mas era meu, pago. Conquistado com meu próprio trabalho. Entrei, tranquei a porta e deixei a bolsa cair no chão da sala. Nem acendi as luzes. Apenas fui direto para o sofá e sentei no escuro, ainda usando o vestido azul marinho que eu tinha escolhido com tanto cuidado. O silêncio da casa era ensurdecedor. Olhei ao redor. As paredes que eu mesma tinha pintado. A estante com livros que eu colecionava. As fotos emolduradas na mesinha lateral. Emma bebê no meu colo. Emma no primeiro dia de aula. Emma na formatura do ensino médio. Todas as fotos mostravam uma menina sorridente e uma mãe orgulhosa. Mas nenhuma mostrava a verdade. Levantei e fui até o armário do corredor. Na prateleira de cima, enterrada sob cobertores velhos, havia uma caixa de sapatos que eu não abria há anos. Puxei a caixa e voltei para o sofá. Dentro, havia pilhas de documentos, contas antigas, recibos, extratos bancários amarelados pelo tempo. Comecei a olhar. Agosto de 2002. Emma tinha 6 anos. Fatura do cartão de crédito, material escolar, roupas novas para o ano letivo, consulta pediátrica. Total. $842. Meu salário naquele mês como assistente contábil. $1.200. Setembro de 2002. Aluguel atrasado. Aviso de corte de energia elétrica. Nota. Paguei metade para evitar o corte. Negociei o restante para o mês seguinte. Outubro de 2002. Emma começou aulas de balé. Ela tinha visto outras meninas na escola fazendo e implorou para participar. Mensalidade. $80. Eu peguei um turno extra aos sábados no escritório para cobrir. Continuei folheando. 2003, 2004, 2005. Cada ano tinha a mesma história. Contas se acumulando. Eu fazendo malabarismos financeiros para manter tudo funcionando. Nunca atrasando o aluguel mais de uma semana. Sempre garantindo que Emma tivesse comida na mesa, roupas limpas, material escolar. 2006. Divórcio finalizado. Richard parou de pagar a pensão depois de 3 meses. Eu liguei, mandei mensagens. Ele mudou de número, mudou de endereço. Simplesmente desapareceu. Contratei um advogado. Custou $1.500 que eu não tinha. Parcelei no cartão de crédito. O advogado entrou com processo. Richard não apareceu nas audiências. Emma tinha 7 anos e perguntava por que o pai não vinha mais visitá-la. Eu disse que ele estava ocupado com trabalho. Ela acreditou. 2007. Emma quebrou o braço no parquinho da escola. Emergência. Raio-X.
Gesso. O plano de saúde cobriu parte, mas sobraram $900 de despesas médicas. Paguei em 12 vezes. Naquele mesmo ano, peguei um segundo emprego. Trabalhava no escritório de contabilidade durante o dia, e 3 noites por semana eu fazia declarações de imposto para pessoas físicas em casa. Emma ficava na sala fazendo o dever de casa enquanto eu trabalhava na cozinha. Ela reclamava que eu nunca tinha tempo para assistir televisão com ela. Eu prometia que no fim de semana a gente assistiria. Mas no fim de semana eu tinha que limpar a casa, fazer compras, lavar roupas e muitas vezes levar trabalho extra para terminar. 2008. Emma quis fazer aulas de piano. $120 por mês. Comprei um teclado usado no Craigslist por $200. Ela reclamou que não era um piano de verdade como o da professora. Eu disse que um dia compraria um piano de verdade para ela. Ela revirou os olhos. 2009. Ela entrou para o time de futebol da escola. Uniformes, chuteiras, taxas de inscrição. $400 iniciais, mais mensalidades. Eu vendi meu carro velho e comprei um ainda mais velho para cobrir os custos. Emma nunca soube disso. 2010. Ela fez 12 anos. Todas as amigas dela estavam fazendo festas de aniversário elaboradas. Boliche, paintball, festas temáticas em salões alugados. Eu fiz uma festa em casa. Pizza, bolo que eu mesma decorei, decorações do Dollar Store. Emma ficou constrangida. Ouvi ela dizendo para uma amiga: "Desculpa, minha mãe não pode pagar nada melhor." Naquela noite, depois que todos foram embora, eu chorei no banheiro. 2011. Emma ganhou uma bolsa parcial para um programa de verão de ciências. Ainda precisava de $1.200 para cobrir hospedagem e alimentação. Peguei um empréstimo pessoal. Ela foi, passou o verão inteiro aprendendo sobre biologia marinha. Voltou feliz. Não me agradeceu. 2012. Ela começou a adolescência. De repente, tudo o que eu fazia estava errado. Minha roupa era cafona. Meu carro era velho. Nossa casa era pequena demais. Eu não entendia nada. Tentei conversar. Ela batia a porta do quarto. 2013. Candidaturas para a faculdade. Taxa de inscrição. $80 por universidade. Ela se candidatou para 12. $960. Paguei todas. Ela entrou em 3 universidades boas. Escolheu a mais cara. Eu não disse nada. Ajudei a preencher os formulários de ajuda financeira. Consegui empréstimos estudantis e peguei mais um turno trabalhando aos domingos para ajudar com as despesas que os empréstimos não cobriam. 2014. Ela foi para a faculdade. Eu dirigi 6 horas para levá-la no primeiro dia. Ajudei a montar o quarto do dormitório. Ela mal falou comigo na frente da colega de quarto. Quando fui embora, ela acenou rapidamente e voltou para dentro. Não me ligou durante 3 semanas. 2015 a 2017. Ela vinha para casa no Natal e no verão, sempre reclamando. Nossa casa era pequena. Eu não tinha Netflix. A internet era lenta. Eu não cozinhava as coisas que ela gostava. Tentei perguntar sobre a faculdade, sobre as aulas, sobre os amigos. Respostas de uma palavra: bom, legal, normal. Ela passava a maior parte do tempo no quarto, no celular. 2018. Ela se formou. Eu dirigi às 6 horas novamente para a cerimônia de formatura. Sentei sozinha na arquibancada. Richard não apareceu. Depois da cerimônia, ela me apresentou aos amigos como minha mãe e nada mais. Uma das amigas perguntou o que eu fazia. Eu disse que era contadora. Emma mudou de assunto rapidamente. 2019. Ela conseguiu um emprego em Cleveland, na área de marketing. Alugou um apartamento no lado mais caro da cidade. Precisou de ajuda com depósito e primeiro mês de aluguel. $2.400. Eu tinha acabado de pagar o último empréstimo estudantil dela. Peguei o dinheiro da minha poupança de emergência. Ela prometeu que pagaria de volta. Nunca pagou. E então, em 2020, ela conheceu Derek. Ela me ligou animada. Pela primeira vez em anos, ela parecia realmente feliz. Conheceu um cara incrível, família ótima, bom emprego. Eu fiquei feliz por ela. Alguns meses depois, ela me convidou para jantar. Disse que queria me apresentar Derek e a família dele. Fui. O restaurante era caro. Um steakhouse no centro. Quando cheguei, Emma já estava lá sentada em uma mesa grande com Derek, Patrícia e o pai de Derek.
Michael. Eu me senti deslocada imediatamente. Patrícia usava um conjunto de saia e blazer bege, que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Michael tinha aquela confiança calma de homens que nunca precisaram se preocupar com dinheiro. Emma me apresentou. Essa é minha mãe, Margaret. Não, essa é a minha mãe que me criou sozinha. Não, essa é a minha mãe que trabalhou 3 empregos para me dar tudo. Apenas Margaret. Patrícia estendeu a mão com um sorriso polido. Prazer em conhecê-la. Apertamos as mãos. A dela era macia, unhas perfeitamente feitas. A minha estava áspera de tanto trabalho. Durante o jantar, Patrícia dominou a conversa. Falou sobre a casa de praia deles em Outer Banks, sobre a última viagem que fizeram para a Europa, sobre o trabalho de Michael como cirurgião ortopedista. Perguntou sobre mim apenas uma vez. E você, Margaret? Em que você trabalha? Sou contadora. Trabalho por conta própria. Ah. Patrícia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Que interessante. E mudou de assunto. Emma não disse nada. Depois daquele jantar, percebi que algo tinha mudado. Emma começou a me ligar menos. Cancelava planos. Sempre tinha desculpas. Desculpa, mãe. A Patrícia convidou a gente para ir ao clube. Não posso hoje. A gente vai jantar na casa dos pais do Derek. Estou ocupada. A gente se fala depois. Eu tentava não levar para o pessoal. Ela estava apaixonada, construindo uma vida nova. Era normal, mas doía. Em 2021, Derek pediu Emma em casamento. Ela me ligou para contar. Eu chorei de alegria. Minha menininha ia casar. Mãe, para de chorar. Ela riu, mas havia algo distante naquela risada. Ofereci ajuda para planejar o casamento. Queria estar envolvida, ser parte daquele momento especial. A Patrícia já está ajudando com tudo, mãe. Ela tem experiência com esse tipo de coisa. Mas eu sou sua mãe, Emma. Eu quero participar. Eu sei, a gente vai incluir você. Ah, mas nunca incluíram. Os meses seguintes foram uma sequência de exclusões disfarçadas de gentileza. Mãe, já escolhemos o local. A Patrícia conhece o dono do clube. Já contratamos o fotógrafo. A Patrícia indicou. Já fechamos com o buffet. A Patrícia conseguiu um desconto. Patrícia, Patrícia, Patrícia. Cada decisão era tomada sem mim. Tentei sugerir coisas. Cores para a decoração. Músicas para a cerimônia. Ideias para o cardápio. Emma ouvia educadamente e depois fazia o que Patrícia sugeria. 6 meses antes do casamento, perguntei se ela queria ir comigo escolher o vestido de noiva. A Patrícia já marcou em uma boutique que ela conhece, mãe. Mas você pode vir se quiser. Fui. A boutique era em um bairro que eu nunca tinha visitado. Vitrines reluzentes, manequins em poses elegantes, vendedoras com roupas que pareciam caríssimas. Entrei me sentindo deslocada. Emma já estava lá com Patrícia. Elas estavam rindo, olhando vestidos, bebendo champanhe que a vendedora ofereceu. Mãe, você chegou. Emma acenou, mas não se levantou para me abraçar. Sentei em uma poltrona aveludada enquanto Emma experimentava vestido após vestido. Patrícia opinava sobre cada um. Esse realça sua cintura. Esse é muito simples. Esse é perfeito, querida. Eu tentava dar minha opinião também. Eu achei o anterior mais bonito. Emma olhou para Patrícia. Patrícia disse: o próximo vai ser ainda melhor. E foi o próximo que Emma escolheu. 3 meses antes do casamento, perguntei sobre os convites. Mãe, a Patrícia está cuidando disso. Mas eu gostaria de ver. Posso pelo menos ver o design? Claro. Ela me mandou uma foto pelo celular. Os convites eram lindos. Papel em relevo, letras douradas. Senhor e senhora Michael Whitmore têm o prazer de convidar. O nome de Patrícia e Michael estava em destaque. Meu nome não estava em lugar nenhum. Emma, por que meu nome não está nos convites? Porque o pai do Derek está pagando a maior parte, mãe. É tradicional colocar o nome de quem está bancando. Mas eu sou sua mãe. Eu sei. Mas é assim que a Patrícia disse que deve ser. Não discuti mais. 2 semanas antes do casamento, descobri que Richard estaria lá. Emma me ligou. Sua voz estava estranha, hesitante. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te contar. O que foi? Meu pai vai estar no casamento. Silêncio. Seu pai. É. A gente voltou a se falar. Ele pediu desculpas por tudo o que aconteceu. Ele quer estar presente.
Minha garganta ficou seca. Emma, você sabe que ele nos abandonou, né? Você sabe que ele parou de pagar pensão, que ele sumiu da sua vida? Ele me explicou, mãe. Ele disse que você dificultou as coisas, que você não deixava ele te ver. Isso é mentira. Não é o que ele me contou. Emma, mãe, eu não quero discutir isso agora. Ele é meu pai. Eu quero ele no meu casamento. E desligou. Sentei no sofá da minha sala, segurando o celular, tentando entender o que tinha acontecido. Richard tinha voltado. Depois de 22 anos, ele tinha voltado. E Emma acreditou nele. Tentei ligar de volta. Ela não atendeu. Mandei mensagens. Sem resposta. Uma semana antes do casamento, recebi a mensagem sobre usar a entrada lateral da igreja. E agora, sentada no meu sofá no escuro, olhando para pilhas de recibos e contas antigas, eu finalmente entendia. Eu tinha dado tudo. Literalmente tudo. Meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, meus sonhos. E para Emma, nada disso importava. Ela tinha escolhido a versão da história que era mais fácil de acreditar. A versão onde eu era a vilã. E Richard era o pai incompreendido que só queria amor. Onde Patrícia era a figura materna perfeita que ela nunca teve. E eu era apenas Margaret. A mulher que trabalhou 3 empregos. A mulher que pagou cada conta. A mulher que nunca teve tempo para assistir televisão no sofá. A mulher que não era suficiente. Fechei a caixa de sapatos e a coloquei no chão. Minha bochecha ainda ardia onde Emma tinha me batido. Mas algo dentro de mim estava diferente agora. Eu tinha passado 28 anos tentando ser a mãe perfeita. Tentando compensar pela ausência de Richard. Tentando dar para Emma tudo que eu nunca tive. E onde isso me levou? Para um canto escuro de um salão de festas. Para uma mesa longe da minha própria filha. Para um tapa no rosto em um terraço vazio. Não, não mais. Se Emma queria acreditar nas mentiras, problema dela. Se ela queria Patrícia como mãe, que ficasse com Patrícia. Eu estava cansada. Cansada de me sacrificar. Cansada de não ser vista. Cansada de carregar sozinha o peso de uma relação que só eu parecia valorizar. Levantei, fui até o banheiro e lavei o rosto. No espelho, uma mulher de 58 anos me olhava de volta. Cabelos começando a ficar grisalhos, linhas de expressão ao redor dos olhos, mãos calejadas, mas também via força. Eu tinha sobrevivido, sozinha, e continuaria sobrevivendo, com ou sem Emma. Fui para o quarto, tirei o vestido azul marinho e o joguei no canto. Nunca mais usaria aquele vestido. Deitei na cama e pela primeira vez em meses dormi profundamente. Mas quando acordei na manhã seguinte, havia uma mensagem no meu celular, de um número desconhecido. Margaret, precisamos conversar. É sobre Emma e Richard. Tem coisas que você precisa saber. Lauren, a atual esposa de Richard. Meu coração disparou. Parte 3. A mensagem inesperada. Fiquei olhando para a mensagem por 1 minuto inteiro sem me mover. Lauren, a mulher que Richard casou depois de me deixar. A mulher que construiu uma vida com ele enquanto eu lutava para pagar as contas sozinha. Por que ela estaria me procurando agora? Meus dedos hesitaram sobre o teclado. Parte de mim queria apagar a mensagem e fingir que nunca tinha visto. Outra parte, a parte cansada de ser mantida no escuro, precisava saber. Digitei uma resposta rápida. Quem é você? A resposta veio em segundos. Sou a esposa do Richard. Ou melhor, era. Estamos nos divorciando. Podemos nos encontrar? Tem coisas sobre ele e sobre sua filha que você precisa saber. Ex-esposa. Divorciando. Sentei na cama, meu cérebro tentando processar. Richard estava se divorciando de novo. E a mulher estava me procurando. Por que eu deveria confiar em você? Porque eu passei os últimos 20 anos acreditando nas mentiras dele. Agora eu sei a verdade. E você merece saber também. Fiquei encarando essas palavras. Mentiras dele. Verdade. Onde? Café na rua Detroit, perto da biblioteca. Hoje, 2 da tarde. Olhei para o relógio. Eram 10 da manhã. Eu tinha 4 horas. Estarei lá. Passei as próximas horas em um estado de ansiedade controlada. Tomei banho, me vesti. Jeans e uma blusa simples. Nada elaborado. Tomei café sem sentir o gosto. Minha mente não parava. O que Lauren queria me contar? O que Richard tinha feito? E como isso envolvia a Emma?
Cheguei no café às 2 em ponto. O lugar era pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira e cheiro forte de café fresco. Poucas pessoas estavam lá. Uma mulher sentada sozinha perto da janela levantou a mão quando me viu. Lauren. Ela era mais nova do que eu, provavelmente 40 e poucos anos. Cabelos castanhos curtos, rosto cansado, olhos que pareciam ter chorado recentemente. Me aproximei devagar. Margaret? Ela perguntou. Sim. Obrigada por vir. Por favor, senta. Sentei na cadeira de frente para ela. Uma xícara de café já estava esperando do meu lado da mesa. Pedi um café para você, Lauren disse. Espero que goste de latte. Obrigada. Ficamos em silêncio por um momento. Lauren mexia nervosamente na própria xícara, os dedos tamborilando na cerâmica. Eu não sei por onde começar. Ela finalmente disse. Comece pelo começo. Lauren respirou fundo. Eu conheci Richard há 23 anos. Ele tinha acabado de se divorciar de você. Pelo menos era o que ele me contou. Fiz que sim com a cabeça, esperando. Ele me disse que o casamento de vocês foi um erro. Que você era controladora, difícil. Que tentou impedir ele de ver a filha dele depois do divórcio. Cada palavra era uma facada. Mas eu não deixei transparecer. Ele pintou você como uma pessoa ruim, Margaret. E eu acreditei, completamente. Por que você está me contando isso agora? Lauren olhou para mim e vi lágrimas se formando nos cantos dos olhos dela. Porque eu descobri que ele fez exatamente a mesma coisa comigo. Meu estômago revirou. O quê? Nós tivemos 2 filhos juntos. Lauren continuou, a voz tremendo. Jake e Sophie. Quando Jake fez 10 anos, eu pedi o divórcio. Richard era. Ele não era um bom marido, bebia demais. Sumia por dias sem dar explicação. Gastava dinheiro que a gente não tinha. Eu conhecia bem essa história. Depois do divórcio, ele começou a fazer a mesma coisa que fez com você. Parou de pagar pensão. Sumiu da vida das crianças. E quando Jake tentou procurá-lo anos depois, Richard disse que eu tinha impedido ele de ver os filhos. Jesus. Foi exatamente o que ele fez com você e Emma. Lauren limpou uma lágrima que escorreu. Ele apaga a própria responsabilidade e coloca a culpa na ex-mulher. Sempre. Eu sabia que Richard era covarde. Sabia que ele tinha fugido das responsabilidades. Mas ouvir que ele tinha repetido o mesmo padrão com outra família me deixou com raiva. Lauren, por que você está me contando tudo isso agora? Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Porque descobri algo pior. Empurrou o envelope na minha direção. O que é isso? Documentos que encontrei no escritório dele. Ele estava escondendo no fundo de uma gaveta trancada. Abri porque estava procurando papéis do divórcio. Peguei o envelope, abri e comecei a tirar as folhas. Eram impressões de e-mails, trocas de mensagens. E quanto mais eu lia, mais meu sangue gelava. Os e-mails eram entre Richard e Patricia Whitmore, a sogra de Emma. Comecei a ler em voz alta, quase sem acreditar. Patricia para Richard. Precisamos garantir que Margaret fique completamente fora do casamento. Emma está começando a questionar as coisas. Richard para Patricia. Estou trabalhando nisso. Contei mais histórias sobre como Margaret me afastou quando Emma era criança. Ela está acreditando. Patricia para Richard. Ótimo. Quando Emma estiver completamente virada contra a mãe, você pode se apresentar como o pai que sempre quis estar presente. Isso vai solidificar sua posição na família dela. Minha mão tremeu segurando o papel. Tem mais. Lauren disse baixinho. Continuei lendo. Richard para Patricia. Emma perguntou por que nunca paguei pensão. Disse que Margaret me impediu judicialmente e que o sistema favorece mães. Ela aceitou. Patricia para Richard. Perfeito. Continue assim. Quando ela casar com Derek, vamos garantir que Margaret não tenha nenhum papel importante. Ela precisa entender o lugar dela. Parei de ler. Minha visão estava embaçada. Eles tinham planejado. Tudo. Cada exclusão. Cada humilhação. Richard e Patricia trabalharam juntos para me apagar da vida da minha própria filha. Por quê? Minha voz saiu rouca. Por que Patricia faria isso? Lauren suspirou. Porque ela quer controle total sobre Emma. Patricia é daquele tipo de pessoa que precisa ser o centro. Ela não tem filhas, só Derek. Quando Emma entrou na vida do filho dela, Patricia viu uma oportunidade. Oportunidade de quê? De ter a filha que ela nunca teve.
Mas para isso, ela precisava te remover da equação. E Richard foi o instrumento perfeito. Eu mal conseguia respirar. Emma não sabe de nada disso? Não. Ela acha que Richard voltou por amor paternal. Que você é a vilã que manteve ele afastado. E Patrícia reforça essa narrativa toda vez que pode. Coloquei os e-mails de volta no envelope, minhas mãos tremendo. Tem mais uma coisa. Lauren disse, hesitante. O que mais poderia ter? Ela tirou outro papel da bolsa. Era um processo judicial. Richard está planejando processar você. Me processar? Por quê? Pensão alimentícia não paga. Ele está alegando que você recebeu os pagamentos dele durante todos esses anos, mas escondeu, e que agora ele quer o dinheiro de volta. Soltei uma risada amarga. Ele nunca pagou pensão, nem um centavo depois dos primeiros 3 meses. Eu sei, mas ele falsificou documentos. Tem extratos bancários falsos, recibos inventados. Ele está construindo um caso inteiro baseado em mentiras. E Emma? Lauren fez uma pausa. Emma vai testemunhar a favor dele. O mundo girou ao meu redor. Minha própria filha ia testemunhar contra mim em um processo falso, baseado em mentiras, porque ela acreditava na versão que Richard e Patrícia tinham construído. Margaret, eu sei que é muito para processar. Lauren colocou a mão sobre a minha. Mas você precisa se defender. Richard já destruiu nossa família. Não deixa ele destruir você também. Puxei minha mão de volta. Não porque estava com raiva dela, mas porque eu precisava me segurar em algo. A borda da mesa, a alça da bolsa, qualquer coisa sólida. Por que você está me ajudando? Perguntei. Lauren olhou para mim com aqueles olhos cansados. Porque eu fui você há 20 anos. Eu fui a vilã na história que Richard contou para a próxima mulher. E agora meus filhos mal falam comigo porque ele encheu a cabeça deles de mentiras. Ela limpou outra lágrima. Eu não posso desfazer o que aconteceu comigo, mas posso tentar impedir que aconteça de novo com você. Ficamos em silêncio. O barulho do café ao redor parecia distante. Pessoas rindo, conversando, vivendo suas vidas normais enquanto a minha desmoronava. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Lauren. Você luta, Lauren disse com firmeza. Você pega esses documentos, contrata um advogado e mostra para todo mundo quem Richard realmente é. Emma nunca vai acreditar em mim. Talvez não agora, mas eventualmente a verdade sempre aparece. Demorou 20 anos para eu ver. Mas eu vi. Peguei o envelope e coloquei dentro da minha bolsa. Obrigada por isso. Não me agradeça ainda. Lauren deu um meio sorriso triste. A parte difícil está só começando. Saímos do café juntas. No estacionamento, antes de entrar em nossos carros, Lauren me chamou. Margaret. Virei. Você é mais forte do que imagina. Eu li sobre você. Criei Emma sozinha. Trabalhou 3 empregos. Pagou tudo sozinha. Você é uma sobrevivente. Suas palavras deveriam ter me confortado. Mas tudo o que eu sentia era cansaço. Às vezes eu não quero ser forte. Admiti. Às vezes eu só quero que alguém lute por mim. Lauren assentiu, entendendo. Então lute por você mesma. Porque ninguém mais vai fazer isso. Dirigi para casa com o envelope no banco do passageiro, sentindo o peso dele como se fossem tijolos. Quando cheguei, tranquei a porta, fechei todas as cortinas e espalhei os documentos na mesa da cozinha. Li cada e-mail, cada mensagem, cada palavra de um plano cuidadosamente construído para me apagar. E quanto mais eu lia, mais uma coisa ficava clara. Isso não era só sobre Richard sendo um pai ausente. Isso era sobre 2 pessoas manipuladoras que tinham orquestrado minha exclusão da vida da minha própria filha. E Emma, minha Emma, tinha sido a peça central em um jogo que ela nem sabia que estava jogando. Peguei meu celular e procurei na internet. Advogadas especializadas em direito de família Cleveland, Ohio. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse o que estava acontecendo e pudesse me defender. Encontrei o nome de uma advogada com boas avaliações, Doutora Helen Brennan, escritório no centro. Mandei um e-mail explicando a situação de forma breve e anexando alguns dos documentos que Lauren me deu. A resposta veio 2 horas depois. Margaret, sua situação é séria, mas você tem evidências sólidas.
Podemos nos encontrar amanhã às 9 da manhã? Vamos construir sua defesa. Helen, respondi confirmando. Naquela noite, tentei ligar para Emma, direto para a caixa postal. Mandei uma mensagem. Emma, precisamos conversar. É importante. Sem resposta. Tentei de novo no dia seguinte antes de ir ao escritório da advogada. Nada. Ela tinha me bloqueado. Minha própria filha tinha me bloqueado. Sentada na sala de espera do escritório da doutora Brennan, olhei ao redor. Paredes com diplomas emoldurados. Uma secretária digitando eficientemente. Tudo profissional, tudo organizado. Tão diferente do caos que era minha vida. Margaret Reynolds. Uma mulher de uns 50 anos apareceu na porta. Cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de armação vermelha, expressão séria, mas gentil. Sim. Sou Helen Brennan. Vem comigo. Segui ela até uma sala de conferência. Mesa grande, cadeiras de couro, janela com vista para o centro de Cleveland. Senta, por favor. Sentei. Coloquei o envelope na mesa. Helen sentou do outro lado, abriu um laptop e me olhou diretamente. Então me conta tudo, do começo. E eu contei. 28 anos em 40 minutos. O divórcio. A pensão que nunca veio. Os anos lutando sozinha. Emma se afastando. Richard reaparecendo. Patrícia manipulando. O casamento. O tapa. Helen fez anotações o tempo todo, sem me interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, processando. Você tem um caso forte, Margaret. Tenho? Sim. Esses e-mails que Lauren te deu são evidência de conspiração para alienação parental. O processo que Richard está preparando é claramente fraudulento, e podemos provar isso facilmente. E a falsificação de documentos é crime. Mas Emma vai testemunhar contra mim. Emma está sendo manipulada. O tribunal vai ver isso quando apresentarmos as evidências. Eu não quero machucar minha filha. Helen tirou os óculos e me olhou com gentileza. Margaret, você passou 28 anos protegendo sua filha. Às vezes, proteger significa mostrar a verdade. Mesmo que doa. Lágrimas queimaram meus olhos. Ela vai me odiar. Talvez, por um tempo. Mas, eventualmente, quando ela crescer e amadurecer, ela vai entender que você fez o que precisava fazer. Helen abriu uma pasta e tirou um formulário. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos entrar com uma contra-ação bloqueando o processo fraudulento dele. Segundo, vamos solicitar investigação dos documentos falsos. Terceiro, vamos preparar sua defesa caso ele realmente leve isso adiante. E Patrícia? Patrícia é cúmplice. Se Richard for exposto, ela vai junto. Assinei os papéis. Autorizei a advogada a me representar. Dei entrada nos processos necessários. Quando saí do escritório 2 horas depois, o sol estava alto. O dia estava quente. Pessoas caminhavam pelas calçadas, vivendo suas vidas. Eu tinha acabado de declarar guerra contra o pai da minha filha e contra a sogra dela. Mas não tinha escolha. Às vezes, sobreviver significa lutar. Mesmo quando você está cansada. Mesmo quando você está sozinha. Mesmo quando a pessoa que você está protegendo não sabe que precisa de proteção. Cheguei em casa, deitei no sofá e, pela primeira vez em dias, senti algo além de tristeza. Senti raiva. E raiva, eu descobri, era muito mais útil do que desespero.